Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o psicanalista Alexandre Patrício e no vídeo de hoje eu vou falar de um tema muito importante e de uma polêmica que acontece aí dentro do nosso campo social, que é aquela frase que a gente sempre ouve no nosso dia a dia: ah, depressão é frescura, né? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, ou vou tentar mostrar, que de fato a depressão não é uma frescura. Então, primeiro a gente tem que desconstruir essa ideia, né, essa noção social, cultural, de que o depressivo é aquele que está desocupado, que está com a mente vazia. A gente ouve muito isso, né? Os meus avós mesmo utilizam essas palavras porque desconhecem a profundidade do adoecimento depressivo, né? Ah, depressão é cabeça vazia, é aquela pessoa que está desocupada, falta de trabalhar, falta de lavar uma roupa, lavar uma louça e adoece de depressão. Bom, não é bem assim. A depressão ela é uma doença muito grave. Ela tem impossibilitado uma série de pessoas de trabalhar, ter uma vida, digamos aí, normal. Ela impede a amplitude dos relacionamentos interpessoais, né? Compromete muito a vida afetiva, emocional, psíquica do sujeito, né? E deixa sequelas aí para o resto da vida, né? Por mais que o sujeito vença essa doença, ela sempre é um fantasma que assombra o sujeito que a porta, né? Bom, então, primeiro a gente tem que pensar nesse sentido que a depressão ela é grave e ela merece ser respeitada e compreendida, tá? Segundo, a gente vai entender como que se dá esse adoecimento depressivo e por que a gente fala hoje em dia de uma epidemia, de uma pandemia, né, o termo que está aí muito em uso, é, de depressão, né? Por que que ela tem assolado aí milhares de pessoas, tem acometido milhares de indivíduos, independente da idade, né? A gente tem crianças deprimidas, adolescentes, adultos jovens, idosos, né? Então é uma doença que não escolhe, não tem idade, né? Não tem gênero, né? Não tem etnia. Então ela tem acometido aí uma série de pessoas e ela merece ser minimamente discutida para que a gente possa compreender a gravidade dessa psicopatologia. Para falar um pouquinho com vocês sobre a depressão, eu vou tomar um livro como base e vou ler alguns trechos desse livro, que é um livro do William Styron, que foi traduzido no Brasil com o nome de Perto das Trevas. O nome já é bastante sugestivo e a gente vai ver o quanto esse livro ele é muito interessante, didático, bem construído para a gente compreender a gravidade da depressão. O William, ele relata aqui todos os processos dele de forma bastante resumida e bem clara, todos os processos dele em relação a essa entrada, a esse pico depressivo que ele teve na vida dele, né, que comprometeu ele, impossibilitou ele de trabalhar, de escrever, deixou ele aí por um período de internação hospitalar. Então a gente vê que não é assim tão simples quanto a gente compreende, né? Não é só falta de trabalhar. É uma doença grave e ela merece ser, como eu falei, respeitada e compreendida, tá? Então eu vou ler alguns trechos do livro para vocês e vou discutindo esses trechos, tomando como base a psiquiatria, a psicanálise, que é a minha área de pesquisa, tá? Bom, então o William já diz assim para nós logo no início do livro. A depressão é um distúrbio do espírito, tão misteriosa e imprevisivelmente percebida pela pessoa, pela mente mediadora, que é quase indescritível. Sendo assim, permanece incompreensível para os que não experimentam sua forma extrema, embora o abatimento, a tristeza, que nos acometem ocasionalmente e que atribuímos à agitação da vida normal, possam dar uma pálida ideia do que é essa doença na sua forma mais catastrófica. Então, o que que ele diz aqui, né? A gente não tem a mínima noção, quem nunca teve aí uma depressão, não tem a mínima noção do que seja essa doença, né? Da gravidade dessa doença. É, e é claro que se a gente parar para pensar, hoje as pessoas entristecem, né? E a própria tristeza não é bem vista dentro do nosso campo social e cultural,
né? Ainda mais agora com o uso das redes sociais, né? Você tem que postar foto feliz o tempo todo, ostentar as suas viagens, as suas roupas de grife, né? Posto, logo existo, né? Que é o lema da atualidade. Existe aí uma incompreensão, eu diria até uma intolerância contra a tristeza, uma intolerância contra a fragilidade, né, a vulnerabilidade. Você não pode demonstrar isso. Você tem que demonstrar que você está o tempo todo feliz. Então a gente acaba construindo aí um superego social, cultural, tirânico, né? E o sujeito, ele paga um preço muito alto para atender às demandas desse superego, né? Então, terminei a minha relação ontem, hoje eu tenho que postar uma foto feliz na balada comemorando. E não é bem assim. A gente precisa se recolher no nosso mundo interno, a gente precisa sentir o luto, a dor. Eu vou ter um vídeo só falando de luto, vou falar bastante da posição depressiva da Melanie Klein, que por sinal não tem nada a ver com adoecimento psicopatológico depressivo, mas vão ter aí vários vídeos no canal que eu vou explicar todas essas questões, tá? Então é claro que hoje a tristeza ela não é permitida, né? Então as pessoas elas querem tampar, elas querem camuflar essa tristeza, né? E isso acaba muitas vezes originando aí uma abertura, um ferimento que nunca cicatriza e que dói, que machuca, que pode aí ser o ponto inicial de um grande adoecimento depressivo, tá? Então, essa dor, ela precisa ser vivida e legitimamente elaborada. Se ela fica ali em aberto, né, é como se fosse uma ferida que nunca cicatriza. E em uma hora ou outra, esse sujeito pode cair num adoecimento depressivo, num vazio depressivo aí, porque não elaborou uma perda, né? O Freud nos fala isso, por exemplo, em Luto e Melancolia. Bom, nesse sentido, quando a gente fala que a sociedade não tolera a tristeza, a frustração, o que ganha aí o espaço, o cenário, é a medicalização, né? Então, eu tô triste hoje, não consigo dormir, corro no meu psiquiatra, vou na farmácia, compro aquele remédio, né, que talvez não seria necessário que eu o tomasse, mas eu não quero sentir a dor, eu não admito sentir tristeza, a sociedade não tolera a minha vulnerabilidade, então eu tampo tudo isso partindo para medicação, né, partindo aí para outras alternativas terapêuticas que nem sempre dão certo, que acabam iludindo esse sujeito, né, e afastando ele cada vez mais de si próprio, tá? Bom, continuando a leitura do livro do Styron, ele vai dizer assim para nós, mais para frente um pouquinho. Havia também, quando ele começa a relatar, né, as crises depressivas e todo o seu envolvimento com a doença, ele diz assim: havia também crises de ansiedade terríveis e violentas. Durante uma caminhada no bosque, acompanhado por meu cão num dia claro, eu ouvi um bando de gansos grasnando lá no alto, acima da folhagem luxuriante das árvores. Normalmente, o espetáculo e os sons teriam me encantado. Mas o vôo das aves me fez parar, gelado, de medo, e fiquei ali, paralisado, indefeso, tremendo, consciente pela primeira vez de que não se tratava de mera reação ao abandono do álcool, mas de uma doença séria cujo nome e cuja realidade podia finalmente reconhecer. De volta a casa, não conseguia me livrar da frase de Baudelaire, vinda do passado distante e que há vários dias perambulava pela fronteira do meu consciente. Senti o vento da asa da loucura. Então, a ansiedade, ela sempre vai acompanhar. A gente fala, né, a Maria Rita Kell, por exemplo, no livro O Tempo e o Cão, ela diz que a ansiedade é o passo que antecede a depressão, né? Então, crises de ansiedade, de angústia, a falta de sono, né? A gente tem que procurar um médico, sim, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psicanalista, que possa nos auxiliar a compreender melhor esses processos, para que eles não cheguem ali, né, no auge que seria o adoecimento depressivo na sua maior escala, né? Então a gente percebe que uma cena que para ele seria tão bonita, né, ver os gansos voando ali no céu, para ele foi assustador, foi uma ameaça, né? E ele diz: eu senti o vento da asa da loucura, né?
O mundo do deprimido se torna um mundo sem cor, um mundo vazio. Por isso que não faz sentido você dizer para a pessoa deprimida, vamos sair, comemorar, né? Quando Freud escreve em Luto e Melancolia, a sombra do objeto caiu sobre o eu, né? Ele diz que aquela perda, aquela posição, não precisa ser só alguém, você não só perdeu alguém, né? Alguém que você amava, você pode ter perdido o seu trabalho, você pode ter perdido a sua posição social, a sua fortuna, enfim. Aquilo que você perdeu caiu sobre o seu eu, né? O objeto perdido cai sobre o eu, a sombra dele cai sobre o eu. Então o mundo se torna vazio de sentido, né? Por isso que o campo simbólico do deprimido fica empobrecido, né? O deprimido não sonha, ele tem dificuldade de lembrar dos sonhos, obviamente, né? Nesse sentido que eu digo. O campo simbólico dele se torna muito enfraquecido, né? Como a gente vai ver daqui a pouco no relato do Styron, tá? Bom, continuando a leitura, ele diz assim para nós: começava a descobrir então que misteriosamente, por meios completamente estranhos à experiência normal, a névoa cinzenta de horror produzida pela depressão assume a qualidade de dor física. É interessante a gente fazer um corte aqui e pensar um pouquinho no que o Winnicott nos diz da integração psicossoma, né? Para o Winnicott, quando ele fala que todos nós nascemos com uma tendência à integração, ele vai dizer que é justamente a presença de cuidados externos que vão realizar essa integração psicossoma, né? O soma, a psique alocada no soma, né? Então essa integração é fundamental para o sujeito aí continuar a linha do seu desenvolvimento maturacional. Então, quando tem alguma coisa de errado, a psique, o soma se dissocia, né? Por isso que a gente sente dores, né? O deprimido ele sente dores, porque a psique ela não corresponde mais ao soma, ela fica deslocada, né? É como se o sujeito estivesse aí caminhando para um estágio de não integração, né? O seu ego ele vai se fragilizando, o seu eu vai se fragilizando. Então é como se não fizesse sentido, né? As experiências elas não são significadas, então a comida perde o gosto, né? Uma obra de arte perde o seu valor, uma viagem perde a graça, né? Todas as experiências sensoriais elas vão perdendo o sentido de alguma forma, tá? Bom, e aí ele diz assim: mas não é uma dor de identificação imediata, como a de um braço quebrado. Talvez seja mais exato dizer que o desespero, por meio de um ato malévolo da mente aplicado ao cérebro, assume a característica do desconforto diabólico de estar confinado num quarto superaquecido. E porque nenhuma brisa sopra nessa caldeira, porque não há meio de fuga dessa prisão ardente, é natural que a vítima comece a pensar incessantemente na morte. Eu acho belíssimo esse livro, né? Como o Styron é um escritor reconhecidíssimo mundialmente, ele é bastante poético na sua escrita, né? Então ele fala como se estivesse preso numa caldeira, né? O corpo ali ferve, dói, uma dor inexplicável que é sentida gradativamente. Por isso que a pessoa que é acometida pela depressão não sai da cama, é como se sair da cama doesse, né? Eu lembro em trechos de um outro livro que eu super recomendo para vocês, que eu vou falar dele daqui a pouco, que é O Demônio do Meio-Dia, né? Que é bárbaro, do Andrew Solomon. Esse livro aqui, que é um dos best-sellers, que relata toda a experiência do Andrew Solomon com a depressão, né? Eu lembro que ele fala assim: quando eu levantava da cama, me rastejava, é como meus membros doessem, meu corpo sentia uma dor indescritível, né? Então é como se você ficasse preso com a sua psique ali deslocada do soma, né? O soma não responde mais à psique, né? Se a gente pensar aí numa teoria mais winnicottiana, tá? E obviamente essas dores provocam ali a ausência de sentido de existir e, claro, emerge os pensamentos suicidas, que é o perigo da doença, né? Quando a gente tem que se atentar bastante, né? Ficar bem próximo dessas pessoas, não deixá-las sozinhas, né? Porque qualquer auge desse pensamento suicida, o sujeito pode partir ao ato, né? Então isso é muito preocupante, tá?
Bom, até agora a gente vê que não é uma frescura, né? E quem pensa assim pensa muito errado. Está subestimando o valor da doença, né? Bom, continuando então, ele vai dizer assim para nós: a perda do amor próprio é um sintoma famoso e todo o meu senso do eu tinha desaparecido, junto com a minha confiança em mim mesmo. Né? O Freud fala isso, ele fala assim, quando ele escreve Luto e Melancolia, ele diz algo que diferencia bastante o luto da melancolia, que no luto não tem perda, né, da autoconfiança, do amor próprio, né? Na melancolia tem. Esse sujeito ele tem um esvaziamento, um empobrecimento do eu, né? E uma perda do amor próprio, tá? Que o Styron relata exatamente aqui nos seus sintomas, né? A perda pode degenerar rapidamente em dependência e da dependência passar para o medo infantil. Tememos a perda de todas as coisas, de todas as pessoas que nos cercam e a quem amamos. Há um medo terrível de ser abandonado. Ficar sozinho em casa, nem que fosse por um momento, me enchia de pânico e de angústia. Novamente, aí voltando um pouquinho para o Winnicott, né, a gente tem uma regressão à dependência absoluta desse sujeito. Né? Então, o sujeito regride, porque a depressão, obviamente, tem um fator aí genético, sim, que a gente tem que considerar, mas tem um episódio traumático na vida desse sujeito que ocasiona, né, essa marca, essa ferida que uma hora ela vai doer, né, ela vai aparecer, ela vai abrir ainda mais e ela vai sangrar. É quando o sujeito ele cai aí no abismo depressivo, tá? Então ele regride a esse ponto de dependência absoluta, né, onde teve essa abertura dessa ferida, né, ele tenta buscar ressignificar isso. Né? Então, um psicanalista winnicottiano, ele permite que esse sujeito regrida com ele e ele oferece todo esse suporte ambiental, esse acolhimento desse paciente, para que ele consiga ressignificar aquela parte do seu psiquismo que sofreu ali aquela experiência traumática, onde abriu essa ferida que se transformou no adoecimento depressivo. Tá? Bom, e aí ele diz assim, algo que eu acho muito interessante, né? Ele fala assim: não há dúvida de que quando nos aproximamos do penúltimo abismo da depressão, isto é, um pouco antes do estágio em que o paciente torna-se o ator do drama do suicídio e não mais um espectador, né? A aguda sensação de perda está ligada à certeza de que a vida foge de nós a grande velocidade. Começamos a nos apegar ferozmente a certas coisas. Coisas ridículas. Meus óculos de leitura, um lenço, um certo instrumento de escrita, eram os objetos da minha possessividade demente. Ele diz: qualquer alteração na posição desses objetos provocava um desapontamento frenético. Cada item transformado na lembrança tangível de um mundo que logo ia desaparecer para mim, né? Então aqui a gente pode pensar nos objetos transicionais do Winnicott, né? O sujeito deprimido, como ele regride a uma dependência absoluta, ele precisa desses objetos transicionais como um amparo, um suporte desse eu fragilizado, né? Que faz essa transição do mundo interno dele para o mundo externo. Por isso que ele se apega a esses determinados objetos, né? A gente pode ver que um deprimido, por exemplo, ele não arruma a cama e ai de quem arrumar, é como se tirasse ele daquela configuração, né? A cama para ele faz essa transição, é o útero que ele se envolve, né? Que ele precisa ali se proteger das influências, das intrusões externas. Porque muitas vezes a gente não sabe lidar, né, com essas questões. A gente começa, vamos sair, vamos esquecer, vamos naquela peça de teatro, vamos rir um pouco, né? E a gente percebe que o depressivo ele não quer isso. E qualquer convite dessa forma chega a ser um insulto, né, ao estado de vulnerabilidade que ele está passando. Talvez ele só precisa ali da nossa presença, em silêncio, da nossa paciência, saber que ele está sendo acompanhado de alguém, que tem alguém implicado ali com ele no sofrimento dele, né, tendo empatia pela dor dele. Mas não essa insistência de convites, de chamadas para sair, para esquecer, vamos ser felizes, né? Não dá para pensar dessa forma, tá? Bom, mais para frente ele vai dizer assim para nós. E aí, no auge do adoecimento dele, ele
ele pede para ser internado no hospital, né? E ele diz assim: na verdade, o hospital foi a minha salvação. E paradoxalmente, foi naquele lugar austero, com portas gradeadas e trancadas e tristonhos corredores verdes, ambulâncias gritando noite e dia, 10 andares abaixo, que eu encontrei o meu repouso, o amainar da tempestade no meu cérebro, que não consegui encontrar na minha tranquila casa de fazenda. Em parte, isso é resultado do isolamento, da segurança de ser transportado para um mundo onde o impulso de apanhar uma faca e enfiá-la no próprio peito desaparece com a verificação imediata, mesmo para o cérebro confuso, de que a faca com que se está tentando cortar seu horrível bife é de plástico dobrável. Mas o hospital oferece também o trauma moderado. Isso é belíssimo, o trauma moderado, né? Estranhamente gratificante, de repentina estabilização. A transferência do ambiente por demais familiar da nossa casa, onde tudo é ansiedade e discórdia, para uma prisão ordenada e benigna, onde nosso único dever é ficar bom. Na minha opinião, o que me curou realmente foi o isolamento e o tempo. Então isso é fantástico, isso vai muito de encontro ao pensamento winnicottiano, né? O sujeito, então, ele regride a uma dependência absoluta e ele tem que retomar o fio do seu desenvolvimento maturacional. Então, quando aconteceu aquela falha, aquela abertura, que teve o corte, a ferida, né, ficou aberta ali sangrando, o sujeito ele regride até aquele momento da sua vida e, por exemplo, num hospital, num retiro, num lugar mais isolado, ele consegue se conectar com ele mesmo, voltar àquela cena de forma inconsciente e recuperar o fio do seu desenvolvimento maturacional. Então a importância de um ambiente equilibrado, acolhedor, seguro, nesses quadros de adoecimentos mais graves, é fundamental para tirar o sujeito desse estado, tá? Ou para aliviar um pouco o sofrimento desse sujeito. É como se ele reencontrasse a esperança daquele acolhimento que ele deveria ter tido e não teve, onde acontece a experiência traumática, né? Ou a perda do objeto que ele amava, admirava ali, ou da posição de prestígio, enfim, tá? Bom, continuando, mais para frente, ele diz assim para nós. Claro que tudo isso ele também faz com acompanhamento psiquiátrico, é sempre importante, né? Alguns psicanalistas detonam a medicação, eu não sou tão radical assim, eu acho que em casos mais graves o paciente precisa ser medicado, mas eu sempre falo que a medicação por si só ela não faz milagre. A medicação ela tem que ser acompanhada de uma boa psicoterapia, né? De um bom tratamento aí psicanalítico, psicológico, de acompanhamento psicoterapêutico que vai ajudar bastante esse sujeito aí a retomar essa linha de desenvolvimento maturacional que fica congelada no ápice do adoecimento depressivo, ok? Bom, mais pra frente ele diz assim, ele vai falar assim para nós. Estávamos então no começo de fevereiro, embora ainda abalado, eu acabava de emergir para a luz. Olhem isso, que poético, que lindo. Não me sentia mais como um sabugo, mas como um corpo no qual recomeçavam a circular algumas das doces seivas vitais. Tive meu primeiro sonho em muitos meses. Confuso, mas inesquecível. Havia uma flauta, um ganso selvagem e uma dançarina. Ele lembra do sonho. E aí ele diz assim: a maioria das pessoas, nas piores fases da depressão, vive num mundo irreal de desespero, assediada por doenças exageradas e ameaças fatais, sem nenhuma ligação com a realidade. Pode ser necessário uma devoção quase religiosa da parte dos amigos, amantes, parentes e admiradores para convencê-la do valor da vida, quase sempre em conflito com a sensação da própria falta de valor. Mas essa dedicação tem evitado muitos suicídios. A gente sempre tem esperança no paciente, né? Tem empatia pela dor dele,
não ser invasivo, não ficar pondo não ficar colocando aquelas imposições, sabe? Ai, vamos ser felizes, esquece essa doença. Como eu falei, isso muitas vezes pode soar como um insulto para o paciente, para aquela pessoa que está sofrendo naquele momento depressivo, né? Mas sempre estar perto dela. Ela saber que de uma forma ou de outra ela pode contar com todas aquelas pessoas que não a abandonaram. Isso é fundamental para evitar, por exemplo, aí uma tragédia, um suicídio, ok? Bom, e aí ele continua dizendo, né? Mais para frente ele vai dizer assim: terminei por me convencer de que a condição mórbida tinha origem nos meus primeiros anos de vida, no meu pai que lutou contra o monstro durante grande parte de sua vida e que foi hospitalizado quando eu era menino, depois de uma rápida descida em espiral que, em retrospecto, acho muito parecida com a minha. Ou seja, existe um fator genético aí. O pai dele já tinha tido uma crise depressiva grave, né? As raízes genéticas da depressão aparentemente estão agora acima de qualquer controvérsia. Porém, estou certo de que o fator mais importante foi a morte da minha mãe, quando eu tinha 13 anos. Esse abalo, essa dor precoce, a morte ou o desaparecimento de um progenitor, especialmente da mãe, antes da puberdade ou durante essa fase da vida, aparece repetidamente na literatura sobre a depressão, como um trauma que pode criar um caos emocional quase irreparável, né? O perigo é mais aparente quando o jovem atravessa o que chamam de um luto incompleto. Isso é, não consegue a catarse da dor e carrega no íntimo, por toda a vida, um misto de raiva e culpa, aliado à dor não liberada, a semente em potencial da autodestruição, né? Então o indivíduo se culpa muitas vezes porque não elaborou aquele luto, aquela perda. Ele pensa, ai, poderia ter feito mais pela minha mãe, poderia ter feito mais pelo meu pai, por aquela pessoa que se foi, né? Então fica aquele ressentimento, aquilo alimenta, como ele colocou, né? Aquilo é a raiz, é a semente que faz brotar a autodestruição do sujeito, né? Bom, e aí, só para finalizar, que eu acho que o vídeo já está muito longo, eu vou terminar aqui o que ele diz nas últimas páginas. Ele fala assim: para aqueles que viveram no bosque tenebroso da depressão e conheceram sua agonia indescritível, a volta do abismo não é muito diferente da ascensão do poeta. Subindo e subindo, deixando as profundezas negras no inferno para chegar ao que ele via como um mundo cheio de luz. Aí, quem recuperou a saúde quase sempre recupera a capacidade para a serenidade e a alegria. E isso deve ser indenização suficiente por ter suportado o desespero, além do desespero. E assim saímos, e mais uma vez vimos as estrelas, né? Então, é interessante que ele coloca uma indenização suficiente por ter suportado o desespero, além do desespero. O adoecimento depressivo, ele vai indicar justamente isso. É uma dor imensurável que corresponde a um desespero além do desespero, né? É algo muitas vezes que o sujeito não consegue nomear, não consegue falar, mas consome esse sujeito, esse indivíduo por dentro, né? Então, não é frescura, né? Como eu falei para vocês, no outro livro que eu vou mencionar só um trechinho, do Andrew Solomon, que relata também toda a experiência dele com a depressão, ele conta uma história, né, que ele ouvia quando criança na família dele, que os pais contavam para ele, que é uma história de uma família aí com 9 indivíduos, eles brigavam muito, eram muito pobres, não tinham o que comer, as roupas eram rasgadas, né? Era um inferno, assim, a convivência na casa entre os 9. E aí o pai dessa família vai lá no sábio da aldeia e fala assim: olha, tá insuportável conviver em família, o que o senhor indica, o que o senhor pode dar de conselho para nos ajudar, né, nesse momento? E aí o sábio diz e fala assim, o sábio vira para eles e fala assim:
peguem um bode e coloquem esse bode em casa, né? Aí tá, nossa, estranho, né? Aí colocaram o bode em casa. Bom, os problemas pioraram ainda mais. O bode comia pouca comida que eles tinham, destruiu as roupas dele, as roupas de toda a família que já era muito surrada, muito usada, sujava a casa inteira, fazia um barulho horrível, não deixava ninguém dormir, foi um inferno. Aí revoltado, depois de passar um mês com o bode, ele chega lá nesse sábio da aldeia, né, no mestre da aldeia, e fala: que conselho mais ridículo que você me deu, né? Minha família está aí se destruindo e você pede para eu colocar um bode, só piorou a nossa situação. Aí ele vira e fala assim, o mestre: agora tirem o bode da casa. Vocês vão ver que tudo que vocês vão viver agora vai ser uma harmonia, né? E aí o Andrew Solomon, ele coloca assim: é assim com a depressão, né? Quando você supera a depressão, todos os problemas que você já teve na vida parecem mínimos, perto da dor da depressão. Então, depressão não é frescura. É grave, é um adoecimento psicopatológico que tem aí impossibilitado milhares de pessoas de ter uma vida saudável, ativa, né? E tem que ter a sua devida importância discutida, apreciada, estudada, né? E acima de tudo, ser respeitada, né? Em todas as suas questões éticas, em toda a sua gravidade, a sua complexidade. E quanto mais a gente entende determinado assunto, mais a gente passa a respeitar. Eu acho que esse é o objetivo desse vídeo, fazer a gente refletir um pouquinho sobre a gravidade da depressão e lidar com ela com mais respeito e aí com mais, quem sabe, sabedoria e equilíbrio, ajudando o próximo, ajudando alguém que a gente conheça, que esteja sofrendo com esse adoecimento. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem, curtam, marquem os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado, gente, e até a próxima.